Você já parou para pensar quais são os custos logísticos que existem dentro de uma empresa que trabalha com logística? São diversos e todos eles são importantes para que a empresa possa ter o máximo de resultado financeiro possível. Então, o que são custos logísticos? Os custos logísticos são todos os gastos conexos à ação logística, como, por exemplo, custo de estocagem de um produto, acabado ou não, manutenção de um inventário, ou seja, manutenção do estoque, embalagens, movimento de mercadorias ou de materiais, cargas tributárias, transporte, planejamento operacional e entre outros. Sua importância é tamanha que as empresas que não levam a sério os custos fixos e variáveis de cada cadeia logística tenderá a ter prejuízos que poderão ser irreversíveis. Para a gestão de custos logísticos, a organização precisa encontrar um equilíbrio entre esses custos e o desempenho. Isso significa que, além de entender os custos fixos e variáveis, é necessário compreender outros tipos de custos que existem dentro do sistema logístico e que ele poderão interferir na maximização dos resultados desta organização. Os custos logísticos, os dois mais importantes, são custo com armazenagem ou estoque, custo com transporte, custo com embalagem, custo com tecnologia, custo com pessoal. Então, falaremos cada um deles mais adiante, mas primeiramente deveremos abordar uma diferença entre os custos fixos e os custos variáveis. Em outras palavras, seus valores dependerão diretamente do volume produzido, isso para os custos variáveis, que por sua vez vai variar conforme o volume de vendas ou a demanda, efetivando num determinado período. Dos itens classificados como custos variáveis poderão ser matéria-prima, insumos produtivos como água, energia, combustíveis, embalagens, mão de obra industrial, materiais e suprimentos para a produção ou fabricação, Importante ressaltar que quando falamos de custos logísticos, um dos itens que mais oneram todo o setor de logística é o preço do combustível. Então, a outra diferença que temos é para os custos fixos, que são aqueles que não tendem a variar de um mês para o outro, geralmente permanece constante. E nesta lista entram salário dos funcionários, depreciação de veículos e equipamentos e máquinas, tributos incidentes sobre operações, sobre a fabricação, a frota, o patrimônio, manutenção e limpeza de um parque fabril ou do chão de fábrica. Como você pode ver, projetar os custos fixos e variáveis é de muita importância, pois eles irão interferir no somatório final dos custos logísticos. Todavia, a gestão dos custos logísticos, existem outros fatores que precisam ser levados em consideração. Então, como gerir os custos logísticos? Para administrar os custos logísticos, primeiramente é importante fazer a identificação. Então não tem segredo. Uma vez que você identificar os tipos de custos logísticos, saber os custos fixos e variáveis que compõem a estrutura de cada um deles é fundamental, pois isso permitirá uma elaboração de uma estratégia mais focada na rentabilidade. Desta forma, você conseguirá perceber quais são aqueles orçamentos que estão impactando negativamente no resultado da empresa. Então, como os custos logísticos são diversos, como armazenagem, transporte, embalagem, tecnologia, e se você consegue identificar eles também,
Ao fazer essa simulação, você poderá analisar um a um e examinar o que pode estar sobrecarregando no orçamento e impactando dentro dos efeitos da empresa. E trabalhar, depois dessa identificação, para poder minimizar estes custos. A produção que não é vendida, por exemplo, gera os custos de armazenagem, pois o armazenamento, além de consumir um espaço dentro de um galpão, por exemplo, exigem cuidados para que esses produtos não danifiquem ou fiquem obsoletos. Em ambos os casos, teremos custo de manutenção de capital e que influenciará negativamente nos resultados financeiros da empresa. Por isso, custo com armazenagem estão ligados à rotatividade de estoque, pois se a empresa estiver produzindo mais do que vende, terá que arcar com custos para armazenamento da produção. Para resolver esse problema, é essencial saber que o giro de estoque existe e qual é ele, pois isso proporcionará um equilíbrio na produção da sua empresa e, claro, com o ritmo de vendas do seu produto também tem que ser levado em consideração. Caso você precise saber mais sobre o assunto, é recomendado fazer a leitura de vários artigos e principalmente saber sobre controle de estoque. E qual é o estoque ideal também para a sua empresa. Outro fator que sofre com a estocagem de materiais e que por consequência impacta nos custos logísticos é o custo de oportunidades, pois ao imobilizar o capital em estoque, a empresa não consegue, por exemplo, aplicar esse capital no mercado financeiro. Então, custos de armazenagem e estoque, eles têm um impasse significativo na gestão de custos logísticos que diz respeito à armazenagem. E entre esses custos, na lista nós temos, por exemplo, aluguel de armazenagem, aquisição de pallets, instalação de equipamentos, custo com o pessoal responsável pela armazenagem, etc. E custo com transporte? Temos que lembrar que custo com transporte vai além dos custos com combustível apenas. Pense na malha rodoviária do Brasil, em que o Brasil tem uma extensão territorial gigantesca. Caminhões geralmente fazem trajetos de longa distância e estão sujeitos a problemas que incluem desde a má estrutura de nossas rodovias até riscos acidentais, ou mesmo roubos de cargas em grandes metrópoles. Como você pode imaginar, isso faz com que o preço do transporte possa ficar elevado e, por consequência, aumentar os custos logísticos também. O custo com o combustível é apenas um dos itens que pode fazer a onera, o custo mais elevado de uma empresa que trabalha com logística. Lembra? Por isso, os itens que mais pesam e influenciam no orçamento empresarial estão os custos com transporte, que alcançam números consideráveis. Então, para isso, nós temos outros itens a serem levados em consideração, como, por exemplo, a aquisição de veículos, manutenção de frotas, depreciação, combustíveis, entre outros. E aí temos custos com embalagens também, que deve ser analisada. Logo, na gestão de custos logísticos, a mesma não pode ficar de fora, seja para transportar itens frágeis ou para transportar outros itens que não possuem risco de se danificar. As embalagens são utilizadas para tornar o processo de transporte mais seguros. Como vimos, eles também entram na lista dos custos variáveis. Também temos custo com logística, com tecnologia. Falamos sobre a questão de roubo de cargas, por exemplo, no transporte.
E investir em tecnologia significa investir, por exemplo, em utilizar um sistema de rastreamento e monitoramento de veículos e cargas. Apesar de falar de investimento, temos que considerar que tudo que a empresa desembolsa para trazer mais tecnologia e inovação à logística interfere nos custos logísticos e, portanto, no final das contas, o controle terá que ser contabilizado por todo esse investimento como um custo. E aí temos custo com pessoal, e através dos recursos humanos que as operações são executadas diariamente por qualquer empresa, eles podem ser consideráveis a qualquer empresa que trabalha com atividade logística, porque deverão colocar mão de obra necessária para realizar os trabalhos. E dentre essas considerações dos custos logísticos são os salários, os encargos, os benefícios. E nesta conta é importante ser levado todas as obrigatoriedades da empresa, porque com mão de obra é o que fará também com que a logística seja bem eficiente e eficaz para uma empresa trabalhar normalmente. Como diminuir os custos logísticos? Entender que os custos com estoque, transporte, embalagem, tecnologia e pessoal interferem nos custos logísticos é importante. Agora deveremos pensar como administrar esses custos logísticos para que eles possam ficar pequenos dentro de uma empresa e assim ela possa alcançar o máximo de resultado possível. Assim como qualquer negócio, quando falamos em custos logísticos, tudo começa com o estabelecimento de metas. Ao estipular onde a empresa quer chegar, fica mais fácil planejar os recursos que a auxiliarão e que fará com que a gestão de custos logísticos seja direcionada para apoiar a empresa e atingir esses objetivos. Não podemos deixar de falar também que a gestão de custos de estoque, especialmente, pode envolver custos como aquisição, espaço, manutenção, mão de obra e, para não citar outros. Por isso, o controle deve calcular o giro de estoque justamente para que o gestor da área deva avaliar o sistema de gerenciamento do estoque, aliado ao just-in-time. Falaremos também que o combustível é um dos itens que tem muito peso dentro da logística. Esses itens são um dos fatores que devem ser analisados, bem, assim como outros. Pois bem, aqui fica a dica, é que o gestor que tenha frotas, que acompanhe de perto a performance dos veículos, especialmente na quantidade dos litros gastos por quilômetro rodado. Outra boa prática de realizar a despesa com combustível é procurar bons fornecedores e negociar esses valores. Um item fundamental para que você possa precisar um dia e fazer também é o acompanhamento dos indicadores de desempenhos, também conhecido como KIPS, em inglês significa Key Performance Indicators. A gestão de recursos financeiros necessita ser concretizada para uma configuração mais acurada possível. Os custos, aliás, interferem absolutamente no orçamento empresarial. Ao elaborá-lo, atente-se para responder a algumas perguntas, como por exemplo: conseguiremos escoar a produção? Teremos onde estocar os produtos? Precisaremos investir numa ampliação de esquema logístico e contratar mais pessoas? A gestão de recursos financeiros, ela é muito importante para a controladoria de uma empresa e principalmente no planejamento, dentre várias outras situações que a empresa tem e que deverá ficar monitorando constantemente para a área de logística. Aqui abordamos hoje custos logísticos, que são todos os gastos relacionados ao processo logístico, como custos de estocagem de produtos, de manutenção, embalagem, movimento,
os materiais, carga tributária, transporte, planejamento operacional, entre outros. O custo logístico, aliás, interfere diretamente no orçamento empresarial. Ao elaborar um controle, você precisa responder essas perguntas, porque assim vai impactar e você saberá para onde ir e o que você vai tomar como decisão que influenciará no melhor resultado da sua empresa. Por quê? Então, desta forma, aprimore seus conhecimentos pesquisando, escrevendo com no máximo uma página, por exemplo, sobre o assunto. Procure saber sobre 7 dicas para reduzir os custos logísticos de uma empresa. Você vai conseguir e vai identificar que essas dicas elas são importantes e, de certa forma, cabíveis para a maioria das empresas ou de uma fábrica ou qualquer uma organização existente que trabalhe com logística.